Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje essa memória facultativa da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo em Roma. Essas basílicas foram construídas no século IV e dedicadas no século IV. A Basílica de São Pedro, que nós conhecemos hoje, é posterior. A primeira construção começou no tempo ainda do imperador Constantino e foi concluída pelos seus filhos. E em 350 estava pronta esta basílica, que ficava por cima de um cemitério. Ali inicialmente foi um cemitério de pobres, depois também ricos começaram a sepultar ali. Era um cemitério que tinha pagãos e cristãos, e neste cemitério foi sepultado São Pedro. E por isso depois então que o cristianismo deixou de ser perseguido, foi construída ali uma basílica em honra de São Pedro, e que ficou concluída então em 350. Mais tarde, no século XVI, essa basílica foi demolida, porque ela estava perigando de cair, e foi construída a atual Basílica de São Pedro, que nós todos conhecemos, por tantas vezes aparecer nos meios de comunicação social, essa belíssima Basílica de São Pedro, de onde o Papa sempre fala, dá a bênção, o Papa quando é eleito e nas suas celebrações. A outra basílica é de São Paulo, fora dos muros. São Paulo, também essa basílica foi construída no século IV, foi dedicada em 390. Mais tarde, no século XIX, ali houve um incêndio, e essa basílica teve então que ser recuperada e reformada. E passou-se a celebrar, então, no dia 18 de novembro, a data justamente da dedicação da Basílica de São Pedro, a nova, essas duas basílicas, de São Pedro e São Paulo, porque a festa já era celebrada muito antes, desde os tempos lá medievais, era celebrada já a festa da dedicação das duas basílicas. Por que são tão importantes assim? É porque ali em Roma estão os restos dos apóstolos Pedro e Paulo, considerados as colunas da igreja. Ambos foram sepultados em Roma. Ambos deram o seu testemunho final de fidelidade a Jesus Cristo em Roma. Ali foram martirizados. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Paulo degolado pela espada, porque era cidadão romano e, portanto, não podia ser crucificado. Então, no lugar da sepultura de ambos, surgiram essas atuais basílicas dedicadas a São Pedro e a São Paulo. E a celebração de hoje nos coloca então na comunhão com essa tradição, Nós temos a mesma fé que os apóstolos pregaram. Ouvimos a primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, e é até comovente ver como Paulo chegou a Roma, prisioneiro, Ele vai relatando, Lucas, nos Atos dos Apóstolos, as peripécias da viagem e a alegria que Paulo tem de encontrar com os irmãos de Roma, comunidade que ele não tinha evangelizado, mas que agora ele passava a evangelizar, confirmando na fé. Paulo chega a Roma como prisioneiro, ele fica numa casa alugada, vigiado por um soldado, como nós ouvimos na primeira leitura, mas as pessoas vão até ele, e ele então vai pregando o Evangelho. O Evangelho de hoje lembra então esse momento em que Jesus, que se recolhe para a oração, depois que ele fez aquela multiplicação dos pães, subiu ao monte para orar a sós, e depois ele vai ao encontro dos seus discípulos, quando a barca está agitada pelo vento, essa barca que é símbolo da igreja com as tribulações da história, e ficam todos apavorados, mas Jesus procura consolá-los. Coragem, sou eu. Essa expressão sou eu é revelação de que é o próprio Deus que está com eles. E Pedro então vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E ele convida: vem. É isso que Pedro faz, é isso que os sucessores de Pedro fazem. Caminham no meio das águas e no meio da tempestade, sustentados pela palavra do Senhor. Pedro vacilou no primeiro momento, desceu da barca, começou a andar em direção a Jesus, mas quando o vento soprou na sua direção, teve medo, começando a afundar, grita: Senhor, salva-me! E Jesus o segura
e o sustenta. Homem fraco na fé, porque duvidaste, né? E quando ele então sobe a barca, tudo passa, e eles confessam verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Esta é a fé da igreja, esta é a fé de Pedro, esta é a fé de Paulo, que continua com os sucessores de Pedro, que tem esse carisma petrino da instituição e o carisma missionário apostólico de Paulo. Hoje o Papa Francisco. Por isso rezamos especialmente hoje pelo Papa Francisco, pelo seu ministério, de nos confirmar na fé, de presidir a igreja na caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.